antes que seja tarde demais. Ted acordou bem cedo e preparou o café da manhã para Melissa e as crianças, para que ela não tivesse que se preocupar com isso. Jason, o mais velho, tem diabetes, então todas as refeições são preparadas por um dos pais para garantir que ele esteja seguro e os níveis de glicose estejam controlados. Cynthia era a filha do meio, tagarela, mas sempre mal-humorada. Ela ficava no face-time com os amigos quase o tempo todo acordada e eles falavam em códigos para que os pais não entendessem o que estavam dizendo. E Teresa é a mais nova. Ela era muito apegada ao Ted e até tem um ursinho de pelúcia chamado Ted, o que às vezes deixava Melissa com ciúmes. Mas é a vida. Ela ainda tinha 5 anos e era a princesinha do papai, que fazia seu coração aquecer e seus olhos brilharem. Enquanto as crianças comiam, ele preparou alguns sanduíches de presunto e queijo para elas comerem no almoço, suco de maçã e um pêssego. Melissa tinha psiquiatra naquela manhã, como todas as quartas-feiras, então Ted estava levando as crianças para a escola um pouco mais cedo naquele dia, para deixá-la confortável para sua consulta. Ela estava lutando contra a depressão, e ele estava tentando ser o mais solidário possível. Ted parou na frente da entrada da escola como de costume para que as crianças pudessem sair e acenou para a senhorita Elliot, a professora de Teresa. Ela perguntou se estava tudo bem e se ele precisava de alguma coisa e Ted riu, dizendo para ela não se preocupar porque ele estava apenas dizendo oi. Ele saiu da escola e foi para o trabalho em uma estação de rádio. Ted trabalha nos bastidores e realmente aprecia seu trabalho, tinha um bom relacionamento com seus colegas e poderia estar em casa cedo para cuidar do jantar e do dever de casa das crianças. Depois de colocar as crianças na cama, Ted tenta passar um tempo de qualidade com Melissa para ajudar o relacionamento deles a melhorar e ela se sentir menos infeliz. E sempre que ela não estava afim, Ted ligava para a mãe para saber se ela precisava de alguma coisa dele. A mãe dele geralmente reclama muito porque Ted está sempre ocupado, trabalhando, cuidando das crianças e limpando a casa, então até nos fins de semana Ted tem tarefas. Ted teve algumas discussões com a mãe defendendo Melissa e alegando que ele estava apenas sendo um bom homem, cuidando da própria família e da casa. Mas ela era teimosa, então eles nem estavam se falando ultimamente, o que na verdade o fazia se sentir mais em paz. Muitas vezes, ele usava esse pouco tempo livre para desligar o cérebro e relaxar, assistir um pouco de TV ou, se todos estivessem dormindo, procurar algum conteúdo mais 18 online. Ou apenas descansar mesmo. Ted era um homem simples, com desejos simples. Ele queria que Melissa melhorasse, para que pudessem ter uma vida equilibrada novamente e ele teria sua amada esposa de volta. Para ser honesto, Ted pensou em deixá-la antes, por causa da situação dela e ele passou uma semana inteira fora. Ele estava infeliz em seu casamento porque Melissa só falava com ele para reclamar ou brigar, ele estava sentindo falta de alguma companhia, mas ele nunca teria coragem de fazer isso. A menos que ele pudesse, tecnicamente. Então, ele foi embora por uma semana e naquela semana, ela sofreu um acidente de carro. Ted se sentiu tão culpado por não estar lá e dirigir para ela, sabendo quão fortes eram os comprimidos dela, que seu arrependimento o impediu de cometer esse erro novamente. Depois disso, ele nunca mais pensou em desistir de Melissa. Ela bateu o carro em uma árvore no caminho de volta para casa e, devido à sua condição e às testemunhas, a polícia sugeriu que Melissa poderia ter feito isso de propósito. Ele nunca acreditou nisso e defendeu sua esposa, mas no fundo ele tinha medo de que eles estivessem certos. Isso o encorajou a lutar por ela. Quando Melissa melhorasse, não havia como ele perdê-la. Então, ele continuou apoiando e fazendo o melhor para todos. Às vezes, ele também se sentia culpado por não ajudar antes de sua doença. Ele não era um marido ruim, mas ela era responsável por tudo o que ele estava fazendo agora, e ele reconhece que é uma rotina difícil de manter. Talvez se ele fosse mais dedicado antes, ela não teria ficado doente. As crianças ficavam trancadas em seus quartos na maior parte do tempo livre, então Ted ainda se sentia muito solitário. É por isso que ele falava com a mãe com tanta frequência, mas ela estava sendo superprotetora e isso o incomodava. Ele é um homem adulto, perfeitamente capaz de cuidar de todos. Mas ela estava tão obcecada com a doença de Melissa que falar com ela não estava ajudando, apenas o fazendo se sentir pior e mais solitário. Seus amigos diziam para ele encontrar uma nova garota o tempo todo, para lhe trazer um pouco de alegria, mas ele prometeu a si mesmo que isso nunca mais aconteceria.
Não era culpa deles, ninguém nunca descobriu por que ele não estava em casa naquela noite, e continuaria assim. Mas de alguma forma, Melissa sabia. Sempre que as crianças não estavam por perto, ela usava isso contra ele. Ela nunca afirmava diretamente, mas era sempre: eu sei o que você estava fazendo, não minta para mim, você me deixou para se divertir uma vez, poderia fazer isso 2 vezes. E outras coisas perturbadoras. E Ted acreditava que essa era a principal razão pela qual Melissa não o deixava mais tocá-la. Naquela manhã, Ted recebeu uma mensagem da mãe avisando que ela estava indo visitá-lo, para que ele não se preocupasse em buscá-la no aeroporto porque ela iria chamar um táxi para que ele esperasse para o jantar, às 19 horas. Melissa odiou a notícia. Ela estava ciente das conversas de Ted com sua mãe e sua opinião ruim sobre o casamento deles, então aquele dia estava sendo difícil. Entre choro e gritos, Melissa estava trancada dentro do quarto e não abria a porta. Na pior das hipóteses, ele iria dormir no sofá para que sua mãe pudesse ficar no quarto de hóspedes, sem problemas. Pelo menos as crianças ficariam felizes em ver a avó. Polly chegou às 19h15 e Ted estava terminando de preparar o jantar. Ela entrou sozinha e abraçou Ted com força. Oi, querido, como você está? Você não estava atendendo minhas ligações, e eu estava tão preocupada. Polly disse. Oh, mãe, você está exagerando. O jantar está quase pronto, só preciso pôr a mesa, disse Ted, e enquanto caminhava até a base da escada gritou: crianças, a vovó Polly está aqui, Daisy, diga oi. Querido, por que você está gritando? Polly disse tristemente. Eles ficam trancados no quarto o tempo todo hoje em dia, então eu apenas os chamo e se eles chegarem na hora, eles vão pegar a comida ainda quente. Ted respondeu enquanto espalhava os pratos e talheres pela mesa. Você já foi ao médico, Ted? Como eu pedi para você fazer? Polly disse pacientemente. Não, mãe, é muito caro e com o tratamento da Melissa eu não posso pagar. E antes que ele pudesse terminar sua frase, Polly disse bruscamente. Você precisa parar. Tem que ir ao médico para cuidar de você. Melissa se foi e não há mais nada que você possa fazer por ela. Ela não se foi, mãe. Ela pode se recuperar. E não diga isso na frente das crianças. Ele se virou para as escadas e gritou mais uma vez: crianças, desçam para comer e dizer oi para sua avó, agora. Polly pegou água para si mesma e disse calmamente: Ted querido, eles não vão descer. Ninguém deles vai. Estão todos mortos, lembra? Melissa colocou as crianças no carro e as jogou contra uma árvore para se vingar de você. Por que você a deixou? Foi o que ela mesma escreveu. Culpa dela, não sua. Ted olhou para sua mãe por alguns minutos em silêncio. Polly foi até a cozinha, pegou um pouco de água para ele e voltou. Ela esperou pacientemente até que ele falasse com ela novamente. Mãe, honestamente, se você insiste em dizer que ela fez isso de propósito, Melissa nunca vai te perdoar e toda vez que você visitar, ela vai se trancar no quarto. Seu relacionamento com ela nunca vai melhorar se você não mudar essa atitude. Ted disse, como se pudesse dar um sermão em sua mãe. Ok, querido, eu entendo. Por que você não traz as crianças para se juntarem a nós, pelo menos? Polly disse gentilmente. Boa ideia, mãe, eu já volto. E enquanto Ted foi atrás dos netos, Polly mandou mensagem para o médico. Ele continua na mesma situação. Acho que ele não deveria mais morar sozinho e, no meu caminho para cá, a senhorita Elliot me disse que ele voltou a ir para a escola de manhã para deixar as crianças. Como devo proceder? Ted voltou para a sala de jantar, segurando alguns objetos que ele colocou nos assentos em uma linha perfeita na frente de Polly, em uma seringa de insulina, um smartphone e um ursinho de pelúcia. Inesperadamente, ele andou para o lado oposto da mesa e colocou um anel de noivado bem ao lado de Polly dizendo: Melissa também vai se juntar a nós para o jantar, certo, amor? Vamos todos ser legais com a mamãe e fazer com que ela se sinta bem-vinda, ok, crianças? E sentado em sua cadeira, Ted olhou para sua mãe e sussurrou: E você se comporte, mãe, por favor.